Terça-feira, 6 de maio de 2025. Hoje é o Dia Nacional da Matemática. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Um homem desapareceu no mar do Rio de Janeiro após o show de Lady Gaga. Já na região, a polícia fez uma grande apreensão de drogas numa casa em Mogi. E cidades do Alto Tietê caíram no ranking de saneamento básico. Está começando o seu Rede Alto Tietê News. O arquiteto Igor Souza, de 26 anos, sumiu no domingo, dia 4, enquanto estava na praia de Ipanema com o namorado. Eles tinham vindo de Goiás para assistir ao show da Lady Gaga no sábado. Segundo o companheiro, Igor foi até a beira do mar para ver o resgate de um adolescente que se afogava, mas desapareceu nesse momento. A família segue em busca de informações. Os bombeiros retomaram as buscas nesta terça. A equipe utiliza mergulhadores, botes, moto aquática, drones e aeronaves com foco entre os postos 8 e 9. O casal saiu de Goiás para ir ao show da Lady Gaga no Rio e a polícia já registrou o caso na 13ª Delegacia de Polícia em Ipanema. Agora, vindo aqui para a região, a Polícia Militar deteve 2 homens após uma perseguição pelas ruas de Santa Isabel na tarde desta segunda. A dupla estava em uma moto sem retrovisor e tentou fugir ao notar a chegada dos policiais. Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento na Avenida Manuel Ferraz de Campos Sales quando viu a moto com 2 ocupantes. Ao tentar a abordagem, o condutor fugiu, iniciando uma perseguição que seguiu por diversas vias da cidade. A fuga terminou na estrada do Monte Negro, próximo ao bairro Jardim das Acácias, onde os suspeitos caíram da moto. A polícia afirma que foi preciso usar força moderada e meios não letais para conter os homens que resistiram à prisão. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Mas a consulta ao sistema revelou que o condutor, identificado como Luiz, não tinha carteira de habilitação. Os 2 recusaram atendimento médico. A moto foi recolhida para o pátio credenciado e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Santa Isabel como desobediência e crime de trânsito por dirigir sem habilitação. Já na cidade de Mogi, olha só, a polícia apreendeu 25 quilos de drogas durante uma ação de combate ao tráfico na Vila Lavínia. A operação foi realizada na sexta pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE. No total, os agentes encontraram 33 tijolos de maconha e outras porções de drogas. Um adolescente foi apreendido no local e um homem apontado como dono do ponto de venda, que está sendo investigado. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais perceberam que o adolescente entrava e saía com frequência de um imóvel. Ele foi abordado e com ele foram encontradas porções de maconha e cocaína. Na continuação da ação, os agentes foram até um cômodo nos fundos da casa, onde acharam uma mala com 33 tijolos de maconha e mais entorpecentes prontinhos para venda. O homem apontado como responsável pelo tráfico foi identificado, mas não estava no local. Ele segue sendo investigado. As drogas e o adolescente foram apreendidos. E no próximo bloco, o veto da Prefeitura de Arujá ao aumento de salários em cargos do Legislativo está em pauta. E mais, arquitetando com Renata Dias, em uma entrevista também com o Dr. Edmilson Luz, falando sobre imposto de renda. Olha, tem tudo isso e muito mais para você. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou?
Drogaria Kobayashi, onde o sinônimo é tradição e qualidade há muitos anos aqui em Mogi das Cruzes. Eles cobrem os preços de qualquer drogaria da região. E olha, eu vou te mostrar tudo que você vai encontrar na unidade da Avenida Japão 2797. São muitas ofertas esperando por você, começando pelo Up Daily Kids com 60 cápsulas mastigável, de R$ 79,99 por apenas R$ 39,99. Up Daily Kids de 249 ml, de R$ 40 por apenas R$ 29,99. Alquimia Pleno Ômega 3 com 30 pastilhas, de R$ 69,99 por apenas R$ 49,99. Gente, lembrando, o ômega 3 para crianças pode ajudar no desenvolvimento cerebral e na saúde cardiovascular, e também no sistema imunológico e muito mais. Aqui você também encontra a Nistatina, de R$ 33,23 por apenas R$ 9,99. Lara Baby Premium, toalha umedecida com 100, de R$ 11,99 por R$ 7,99. Perfenol, de R$ 25,42 por apenas R$ 8,99. E anticoncepcionais com até 75% de desconto. E é claro que em todas as unidades da Kobayashi você vai encontrar toda a linha de fraldas da Guto Baby em diversos tamanhos. Venha aproveitar porque aqui na Kobayashi você tem as melhores ofertas com os melhores produtos. Estamos aqui esperando você. E a Prefeitura de Arujá veta um projeto de lei parcialmente. O projeto de lei da Câmara Municipal que aumentava os salários para cargos de chefia e do Legislativo foram vetados parcialmente. Olha, a decisão foi baseada em parecer jurídico que apontou falta de fundamento na tentativa de equiparar os cargos do Legislativo aos do Executivo, que fere o princípio da isonomia previsto na Constituição. Os salários vetados ultrapassavam inclusive os subsídios de secretários municipais, como o da Educação, que gerencia 48 escolas, cerca de 1.750 funcionários e mais de 10 mil alunos. Segundo o prefeito Dr. Camargo, a Prefeitura agiu com responsabilidade e dentro do prazo legal, antecipando-se com o veto no dia 30, mesmo tendo prazo até dia 21 de maio. Agora, olha, vamos conferir a previsão do tempo, que, assim, tá tendo aquele outono bem típico, né, por aqui. Em Santa Isabel, a mínima é de 14 graus e a máxima é de 26 para amanhã. Em Salesópolis, a mínima também é de 14 graus, enquanto a máxima é de 25. E agora temos tendências de quartos de casal com a Renata Dias. Renata, conta pro pessoal aí de casa quais são as dicas aí para os quartos de casal especiais. Olha o Rede TT News recebendo a Renata Dias pro Arquitetando de hoje. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Manu? Hoje a Renata vai falar um pouco de tendência. Tendência Sim. aí 2025 para os quartos de casal. Tem Isso algumas mesmo. novidades, então? Tem algumas novidades, mas o que a gente pode se adequando, Manu. E uma delas é invista em cores mais neutras. Os casais hoje querem mais minimalismo. Tons pastéis também conta aí? Conta, com certeza. Então, assim, ó, investir numa boa cama, né? Sempre camas maiores. Ah, sim. Uma outra tendência bem legal que está mudando as cabeceiras das camas, porque a gente sempre via muito acolchoadas. Agora a gente já está numa outra era de ser camas com a cabeceiras com estrutura metálica, de ferro, com aquela, sabe, desenho de vintage? Com essa ideia que tá vindo voltando, agora. então? Tá voltando. Olha, que legal. Os tapetes, né, prateleiras em cima, de talvez a gente fazer algum desenho na parede, iluminação em LED, fazer alguns desenhos, sabe, Manu? De vir com o LED, descer na parede. Isso são, assim, algo imprescindível para os casais. Que tenha algo que remeta a um romantismo também, ter muitas flores dentro do ambiente. Dá para fazer, assim, brincar, às vezes a pessoa não tem muito espaço, não quer mudar muito, dá para brincar com papel de parede? Com certeza, e a gente tem vários tipos de papel de parede que a gente pode colocar, né? A gente pode colocar um aveludado. Com textura, né? Sim, a gente pode colocar liso, ou se não um vinílico, né? Que eu não quero uma cabeceira, então você pode colocar um vinílico para imitar ali que é todo
toda a sua cabeceira em madeira, que é muito legal. Investir em cômodas também, né? Para cada um ali ter o seu espaço. Sim. Né? Então não pode deixar faltar esses itens. Closet, todo mundo hoje ama um closet, então não deixar de ter esse espaço, porque fica mais organizado. Às vezes você não tem ali um espaço, um quarto com closet, mas tem um cômodo ali pequeno, pequenininho, que, eu vou fazer um escritório, o que eu vou fazer? Pode virar o seu closet. Isso mesmo, Manu. Outra tendência também que as pessoas estão utilizando bastante é ter uma arinha de trabalho, que seja pequena, que possa utilizar dentro do quarto mesmo. Isso, que não esteja, porque às vezes o apartamento ele não tem um espaço só para escritório, então a gente tem ali uma mesinha que às possa... vezes pode ter o espaço da TV em cima e aquelas mesinhas que já são na parede, né? Já são feitas na parede. E uma coisa simples, põe um notebook ali. E outra coisa que não pode faltar num quarto de casal, especialmente para as mulheres, uma penteadeira para elas, com espelho, iluminados com LED, ter ali o espaço para guardar maquiagem. Isso é uma tendência muito grande para esse ano. Assim, vai depender do tamanho do seu quarto, do espaço que você tem. Meu quarto, o apartamento, principalmente, alguns apartamentos priorizam, faz cômodos, os quartos bem pequenos, porque prioriza ali uma sala, cozinha maior. Mas então você pode adaptar, tem nichos que você pode colocar prateleiras, que aí você vai otimizar seus espaços. E aí o que você falou dos papéis de parede fazem diferença. O importante, acredito eu, que nos papéis de parede fica sempre na parte de trás, porque você está visualizando sempre. Não pode ser algo cansativo também, né? Sim, mas a gente pode trabalhar com papel de parede que seja em tons mais clarinhos. Sim. Nas outras laterais, não tem problema. Mas se for investir na parte de estampa, seria mais interessante atrás. Isso, sempre na cabeceira para não cansar, isso mesmo. Não esquecer de ter uma TV, né? Que TV a gente nunca tira, né? Outra ideia também que está bem alta são as cortinas com os tecidos mais leves e muito vidro. Muito vidro. Então, toda a construção a gente faz grandes portas para que tenha muita essa iluminação e ventilação. Sim. As pessoas que não querem, às vezes, mudar a parte de luz, tudo. Hoje em dia existem platôs, né? Existem lâmpadas que você compra, que você vai com o controle e muda a cor ali, a tonalidade. Ou cada vez que você desliga e liga, ela vai alternando. Fazer um o cenário. Branco quente, o branco claro, ou até uma cor diferente, né? Isso mesmo, Manu. Isso daí a gente chama de cenário. E aí a gente pode fazer diversos ambientes para isso. Sem gastar muito, né? Sem gastar muito. Que é o principal, né, Manu? É o principal. Se você está construindo, aí você já pode fazer a parte toda de fiação, tudo, já deixar tudo arrumadinho. Isso mesmo, Manu. No caso, se você vai adaptar algo ali e não quer gastar muito, tem possibilidades. Tem, com certeza. Existe várias. A gente fala as ascendências, mas é o que está em alta, mas você pode fazer o ambiente conforme você gosta, porque é você que vai estar ali no dia a dia. Não esquecendo o mais importante, quarto de casal ou quarto que você, casal, você assim, conforto. É o local que você vai passar ali algumas horas, então ser confortável, né? É onde a gente repõe as energias, né, Manu? Isso, com certeza. Renata Dias, semana que vem você está de volta aí com temas. Gente, se vocês têm temas específicos, eu vou abrir uma academia, ou como que eu faço, quero abrir uma franquia, ou alguma coisa específica, não sei, o que eu tenho que pensar, tomada, assim, as coisas mais simples. A Renata Dias também está aqui para responder, né? Sim, inclusive pode mandar as ideias, né? Que a gente vai dar uma olhada nos assuntos e vai trazer aqui para vocês. Isso. Até o próximo Arquitetando com Renata Dias. Não esquece de seguir a gente. E hoje nós estamos recebendo aqui no Rede Alto Tietê News o doutor Edmilson. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Ele é advogado, tributarista, né, consultor jurídico, presidente da OAB de Suzano, da parte de... Da Comissão de Estudo do Direito Tributário. Isso, então ele entende dessa parte, né? E ele veio aqui no jornal especialmente para explicar um pouquinho do imposto de renda, né? Isso. Que já está aqui em vigor, o pessoal já está fazendo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de prazos, de valores e tirar algumas dúvidas do pessoal, né? Isso mesmo.
Começando falando do prazo, que termina agora no dia 30 de maio, mais conhecido como último dia útil. E quem teve rendimento até R$ 33.888 está desobrigado da entrega da declaração. Isso, lembrando que é dia útil. Gente, se o dia 30 de maio cair num domingo, aí você tem até o dia 28, né? É até o último dia útil do mês de maio, na verdade. Exatamente, o último dia útil do mês de maio. Então, esse valor que você falou, que é o limite na somatória, então se a pessoa recebeu menos, assim, até R$ 33.888, ela não precisa pagar. Isso, não precisa declarar. Isso. Ela está desobrigada, mas não está proibida de declarar. Então, a gente estava conversando nos bastidores, que assim, eu não alcancei os 33, não estou dentro, não vou declarar. A pessoa já acha que não precisa. Porém, tem alguns detalhes, né, que você estava explicando que é muito legal, é um ponto muito importante para explicar para o pessoal de casa que às vezes você tem alguma coisa a restituir, né? Exatamente. O que acontece? Às vezes a pessoa não teve esse rendimento que a obriga a entregar a declaração e ela simplesmente deixa de cumprir com essa obrigação. Sim. Mas se ela teve durante o período de janeiro a dezembro, no caso aqui de 2024, se ela teve alguma retenção de imposto nesse período, mesmo ela não atingindo o limite que obriga a entrega, ela pode entregar para ela poder restituir esse valor. Se ela não entregar a declaração, ela não restitui. E a Receita não vai dizer para ela que ela tem um valor para restituir. Sim. Tá? Então, assim, a pessoa ela tem que procurar alguém, né? Procurar algum profissional, um advogado tributarista, Sim. né? Para ela saber se, assim, porventura, em tal mês ela acha, por exemplo, que eu tive um imposto que ficou, né, retido. Certo. Eu acho que eu tenho, então, algum valor a receber. Então, na dúvida, ela pode procurar um advogado que vai dar uma orientação. Isso, é importante que ela procure um advogado tributarista, que é o especializado em tributos, para poder orientá-la. Inclusive, ela pode fazer isso nos últimos 5 anos que ela fez, se ela identificar algum tipo de retenção de imposto nesse período dos últimos 5 anos, ela pode sim fazer a declaração de imposto de renda mesmo depois do prazo. Lembrando que se ela declarar depois do prazo, ela paga uma multa de aproximadamente R$ 167. Então, tem que pensar bem, né? Porque, assim, eu acho que eu tenho, então, ao longo dos 5 anos, teve alguma coisa, assim, eu acredito que dê para restituir algo. Porém, tem essa multa de 167. Então, é importante que ela procure um advogado tributarista, então, para poder orientar se o valor que ela tem a receber é maior que esse 167. Isso, né? Exatamente. Eu fiz até uma simulação, por exemplo, às vezes a pessoa teve rendimento durante o período de 30 mil. Tá. Então, teoricamente, ela não tem obrigação de entregar. Só que em um determinado mês desse período, ela teve um salário com bonificação, com hora extra, chegou a 8 mil. Sim. Então, provavelmente, ela deve ter sofrido uma retenção de imposto mais de R$ 1.000. Nossa. Então, se ela paga R$ 167, ainda compensa ela fazer a restituição. Então, o que a gente deixa bem claro para todos os contribuintes, principalmente esses que não estão obrigados à declaração, é procurar um advogado tributarista que faça um levantamento dos últimos 5 anos da vida fiscal dele, para que esse profissional identifique em algum momento se teve retenção. Principalmente, sim, se teve alguma modificação ao longo no salário, porque, assim, a gente sabe, né, quando aquele mês que recebeu a mais, ou que você falou, juntou, teve algum bônus, alguma bonificação, para ver se compensa receber, e às vezes compensa bem, né? Exatamente, e lembrando que o imposto que você paga no seu holerite é um imposto que a Receita antecipa para garantir que no final do ano, quando você for fazer a declaração de ajuste anual, para ver se o que você tinha para pagar se compensou com aquela retenção que ela fez no seu salário ou não. Então, na verdade, você não está pagando o imposto, você está apenas antecipando um imposto que no final do ano você pode restituir se você não tinha aquela obrigação. Sim.
Tá? Olha, é o que o Edmilson falou. A Receita não vai te avisar se você tem ao longo desses 5 anos. É aquele troquinho que você não dava para a avó, para o avô, né? Quando você ia comprar um doce ou um pão. Então, assim, você tem que verificar se, com um advogado tributarista, se você fazer esse levantamento, se teve alguma coisa, um valor legal, a multa compensa. Olha, o valor que está aqui dá R$100. E aí você vai pagar 167 de multa, aí não compensa. Exatamente. Aí deixa o troquinho lá, Aí né? deixa lá, isso mesmo. Isso. Bom, um último tópico importante, né? Que o nosso tempo está acabando. Dependente. As pessoas correm para declarar um dependente, mas esquecem, às vezes, se esse dependente tem alguma renda, né? Isso, exatamente. Se você coloca um dependente na sua declaração, você vai ter uma vantagem na base de cálculo do seu imposto, hoje de R$ 2.275. Tá. Só que se esse dependente teve algum rendimento, seja qual for, vai somar na sua renda. Somando na sua renda, de repente, você pode até aumentar a alíquota de imposto que você ia pagar. Então, você precisa analisar isso para saber se realmente vale a pena você colocar esse dependente ou não. Sim. Lembrando que a dependência no imposto de renda é única e exclusivamente para fins de tributo. Ela não está vinculada se ela seria seu dependente para fins de herança, para fins de inventário, nada disso. É só para fins de tributo. Então, o fato de você não colocar seu filho como seu dependente na Receita Federal não quer dizer que ele deixou de ser seu filho na linha de sucessória. Sim. Ele vai continuar sendo. Só que você precisa observar se ele teve algum rendimento. Por quê, Manoeli? Para o direito tributário, não tem maioridade. Qualquer renda que qualquer contribuinte receba, ele tem 10 anos, 12 anos, 13 anos, vai ser tributado. Eu até brinquei nos bastidores, vai que ele é um youtuber mirim que está ganhando bastante, fazendo sucesso, e você coloca ele como dependente, vai somar essa renda que ele Exatamente. tiver, a sua renda também, né? Vai somar a renda dele com a sua renda. E, de repente, você ia pagar uma alíquota menor e passa a pagar uma maior porque somou a dele. Tá bom? Olha, doutora Edmilson, eu garanto que vão surgir dúvidas aí ao longo do caminho. Se o pessoal de casa tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. E o doutor volta aqui no jornal para esclarecer alguma coisa, né? Que precisar. Tem até o último dia útil de maio para declarar. Isso. E tira essas dúvidas. Se ficou com alguma dúvida, principalmente nessa parte de restituir, né? Ao longo desses anos, procura um advogado tributarista, procura o Edmilson, tem o Instagram dele aí para o pessoal entrar em contato, que você vai ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas, né? Certeza, eu costumo dizer que a informação ela só tem valor se ela for compartilhada. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui no jornal, você é sempre bem-vindo aqui na TV, viu? Eu que agradeço mais uma vez a Rede Auto Tietê, sempre me recebe com muito carinho, muita consideração e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado. E já a gente está de volta com o seu Rede Auto Tietê News. Mais uma vez aqui na MedQuest para falar sobre saúde. Tá precisando fazer os seus exames com conforto e segurança? Aqui é o lugar. Aqui você vai encontrar os exames mais simples até os mais complexos, como ultrassom, ressonância, eletroneuromiografia, colonoscopia, endoscopia, atendem no particular e também no convênio, além de cartões com muitos benefícios para você. Essa unidade aqui da MedQuest fica em Mogi, mas você também tem a comodidade de encontrar uma unidade em Suzano. Para maiores informações, pode acessar os telefones que estão aparecendo na tua tela. MedQuest, saúde em primeiro lugar para você. Seu sonho agora tem nome, cor e potência e é aqui na Kia Vigorito que você vai encontrar. Dá só uma olhadinha. RAV4 Toyota marrom 2.0 automática, gasolina 2018 completa por apenas R$ 122.900 e todas as revisões são feitas aqui na concessionária. T-Cross Volkswagen Comfortline azul 2024 automático Flex 1.0 com apenas um único dono por apenas R$ 134.900. E quando se fala de carro híbrido, aqui na Kia Vigorito, eles são especialistas. Kia Sportage híbrida 2024, 0 km, 1.6 turbo, completo. Automática, tudo que você precisa. Quer saber o valor? Vem pra cá.
Kia Niro híbrido 2023, 0 km, emplacado, 1.6 aspirado, automático e super tecnológico. Se você quiser conhecer um pouco mais, vem para Kia Vigorito. Olha só, aqui eles aceitam seu carro na troca, fazem uma entrada financiada e facilitam para que você saia com o seu sonho em mãos. Então não vai perder tempo, né? Corre para cá. Olha só, Itaquá, Mogi, Suzano cai em ranking nacional. Esse é o ranking nacional que avalia a qualidade do saneamento básico nos 100 municípios mais populosos do Brasil. O estudo foi divulgado em março desse ano pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados, com base em dados de 2022. O ranking analisa 3 dimensões: nível de atendimento, melhoria do atendimento e eficiência na gestão. Nenhuma cidade do Alto Tietê aparece entre as 20 melhores ou entre as piores posições também. Itaquá ficou na 60º lugar, Mogi das Cruzes em 66º e Suzano em 28º. Todas registraram quedas em relação aos dados de 2021. O estudo também avalia a universalização do saneamento, que exige 99% da população com água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Nenhum dos municípios da região atingiu essas metas. Outro critério importante é a perda na distribuição de água, que mostra a diferença entre o volume produzido e o que realmente chega nas residências. Para um bom desempenho, essa perda deve ser inferior a 25%. E mais de 600 pessoas passaram pelo Clube Suzaninho no último sábado, durante a 4ª edição da Feira Elas Brilhantes, especial Dia das Mães. O evento reuniu empreendedoras de Suzano e região em uma celebração de talento, união e protagonismo feminino. Idealizada por Madá Vasconcelos e Simone Alencar, a feira teve dezenas de estandes com produtos exclusivos, promoções e uma praça de alimentação diversificada. Além das vendas, houve sorteios de brindes, prêmios de R$1.000 entre as expositoras também. Segundo as organizadoras, o objetivo é fortalecer o empreendedorismo feminino e criar um espaço de visibilidade e networking para mulheres de negócios. O evento também contou com o apoio de parceiros, patrocinadores e lideranças locais, como a Rede Alto Tietê também, na qual elas vieram aqui no jornal e falaram também convidando todos vocês. Com edições temáticas e um calendário em expansão, o Elas Brilhantes segue inspirando mulheres, fortalecendo conexões e movimentando a economia de Suzano e região. A multimedalista suzanense Jaqueline Almeida, faixa preta em jiu-jitsu e coach de atletas do UFC, está de volta ao Brasil para divulgar um livro e promover treinamentos de defesa pessoal voltados às mulheres. Morando na Irlanda há 9 anos, ela transformou um hobby em missão de vida, ensinar autodefesa, confiança e liderança feminina. Jaqueline vai comandar um workshop nesse sábado na Academia Marangoni, em Mogi das Cruzes, cidade onde cresceu e deu os primeiros passos no jiu-jitsu. A atividade, destinada a mulheres a partir de 16 anos, vai ensinar técnicas de defesa pessoal, resiliência e comunicação assertiva. O evento faz parte do Hairspace, defesa pessoal, mindset e alta performance. E tem 3 pilares, olha, defesa pessoal no GI, mental toughness e comunicação estratégica. A atleta fica no Brasil até o fim de maio e também está divulgando o livro Unstoppable Stories 2, do qual é coautora. E depois dessas notícias e dicas especiais, a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você. Amanhã tem cedinho a reapresentação do seu jornal às 7h30 da manhã. Não deixe de seguir as redes sociais, acompanhar o portal com todas as notícias e o YouTube da TV, que você tem toda a programação. Porque se você não tem a Claro pelo canal 527, você vai lá no YouTube, se inscreve ali, porque aí você fica seguindo também não só o jornal, como tudo que acontece na rede Alto Tietê. Amanhã a gente tem encontro marcado.